confiaram a palavra de Deus, Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 25. É um texto extenso, mas nós vamos utilizá-lo hoje para a nossa aula. Irmãos, continuamos aí naquele estudo sobre a essência da lei de Deus, do Dr. Kenneth Hagin Jr. Um estudo introdutório. E alguém vai dizer, mas que introdução longa, já estamos há 30 minutos. Mas nós vamos trabalhá-lo. E hoje nós temos um assunto muito importante nesse estudo, que é os atributos da lei de Deus, os atributos de Deus. E vamos ver que a lei de Deus tem os mesmos atributos do próprio Deus. E aí, os irmãos, procurem lembrar das aulas passadas, que os irmãos vão ver que as informações elas possuem links, ou seja, ligações, como nós estamos trabalhando. É uma sequência, é um estudo indutivo. Os irmãos vão perceber isso. E na aula passada nós trabalhamos a respeito do que, irmãos? Para nós fazermos uma recapitulação, nós utilizamos o texto de Gênesis capítulo 6. Muito bom. E falamos sobre o quê? Sim, mas dentro do assunto de Gênesis nós trabalhamos quais assuntos? Vários. Mas os mais importantes para nós, nós vimos uma geração que não recebeu a lei de Deus escrita. Nós vimos uma geração que Deus não a escolheu para lhe servir, para lhe prestar culto. Nós vimos uma geração que apenas tinha a lei de Deus escrita em seus corações e em suas consciências, como nós veremos aqui. Só que a depravação do pecado é tão terrível, é tão destruidora, que mesmo que com essa lei impressa nos corações e nas suas consciências, como o apóstolo Paulo também vai reforçar, escrevendo aos Romanos, essa lei ela foi, de certa forma, escurecida pelo pecado e pela depravação total. E aquela geração inteira, contemporânea a Noé, foi deixada aos seus próprios pecados, irmãos. Os irmãos lembram disso? Aquela geração toda foi deixada para se deleitar nos seus próprios pecados, nos seus próprios impulsos carnais, nas suas próprias paixões carnais. O próprio Cristo fazendo uma exegese, uma análise social, teológica, espiritual. Nos dias de Noé, ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vida do Filho do Homem. Eles casaram-se e davam-se em casamento, mostrando que era terrível o crescimento da violência contra o próximo. E nos irmãos terem ideia, Deus considera também algo muito violento o divórcio. Quando ele fala através do profeta Malaquias, que as esposas chegavam, os maridos chegavam no teto do altar. Os maridos chegavam ao pé do altar, seguravam no altar assim e começavam a chorar. Sabe? Aqueles cultos que a gente vê, sabe? De choro. Senhor, chorando, sabe? Aquelas lágrimas assim, espiritual, piedosas, sabe? Chorando lá no pé do altar. E Deus manda Malaquias dizer o seguinte: Malaquias, escreve aí e vai dizer esse povo. Aí está lá o povo chorando e um sacrifício oferecendo a Deus. O profeta chega e diz: olha, Deus não aceita nem o sacrifício e nem vocês. Deus não está aceitando nem esse sacrifício, nem a oferta de vossa mão e nem vocês. Por quê? Porque nós estamos aqui chorando e tal e tal. E Deus diz: por causa das vossas mulheres. Não? Das vossas mulheres. Elas estão chorando também ao pé do meu altar, pela violência que vocês provocaram contra elas. Violência essa qual era? O divórcio. Porque nos dias do profeta Malaquias, o divórcio estava como o casamento havia sido banalizado. E Deus considera o divórcio e o casamento banalizado uma grande violência contra o próximo. Então, nos dias de Noé, irmãos, a sociedade estava totalmente destruída pelo pecado. E os homens também, a violência, os irmãos viram que havia gigantes na terra, os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens,
e aí produziram homens mais violentos ainda. A violência tomou de conta da sociedade. O ser humano teve a sua vida como pó, como coisa banal. É a coisificação do ser humano. O ser humano passa a ser visto como objeto. O sangue do ser humano não tem mais um valor de dignidade. E aí Deus chega e diz o que, para resumir o texto, Deus chega e diz o seguinte: arrependo-me de ter feito o homem, destruirei o homem sobre a face da terra, todos os animais, tudo quanto tem fôlego eu destruirei. Aí nós vemos que Deus, por sua graça e misericórdia, chama um homem chamado Noé e a sua família, e aí nós vamos ver que Deus dá uma segunda chance à humanidade. Amém? Foi isso que nós vimos. Vimos essa aí, aplicação prática. Olhando a geração de Noé, nós vimos o que acontece quando Deus entrega alguém, ou entrega um povo, ou entrega uma geração inteira aos seus próprios pecados. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Que Deus nos livre dele, porque ele ainda tem esse poder. Ele é o mesmo Deus dos dias de Noé, é o mesmo Deus dos dias de Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que fez a terra abrir no deserto e engolir milhares. É o mesmo Deus que derramou fogo do céu e consumiu a muitos nos dias de Noé, de Moisés. Então esse mesmo Deus, que Deus nos livre de cairmos nas mãos dele, para ele nos entregar aqueles pecados que nós mais domesticamos, que nós mais acalentamos em nossas vidas. Que Deus nos livre. Porque se assim aconteceu nos dias de Noé, só Sodoma e Gomorra no deserto, conosco também não será diferente. Entende isso? Então, aí por que nós estudamos esse texto? Nós estudamos esse texto para entendermos que o fato de Deus ter entregue a lei ao seu povo, ao povo que ele quis bem, ao povo sobre o qual ele exerceu misericórdia, e preste bem atenção, um povo que não era diferente de nenhum deles, um povo que não era diferente do povo de Sodoma e Gomorra, um povo que não era diferente dos dias de Noé, irmãos, o povo de Israel não tem diferença nenhuma, irmãos, de nenhum gentil, de nenhuma nação pecadora, de nenhuma nação pagã. Agora, o que é que nós vemos então, quando Deus chama esse povo lá das entranhas de Abraão, ou melhor, muito antes, quando deu a Eva sete e dela nasce Enos, e daí se começa a invocar o nome do Senhor, e dessa descendência toda, dessa linhagem toda, Deus escolhe Abraão, Deus levanta os reis, e Deus traz o Senhor Jesus Cristo para ser o redentor de pecadores como nós. Então esse povo foi alcançado pela graça, pela misericórdia. E o fato de Deus ter entregue a esse povo é o fato de amor, misericórdia e graça. Finalizando, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não estamos diante de um Deus tirano, de um Deus autoritário, de um Deus impositivo, de um Deus mecânico ou de um Deus frio. Nós estamos de um Deus que nos entrega a sua lei, carregada de amor, de bondade e de misericórdia. E aí finalizamos a aula passada falando do aio, do pedagogo, quando Paulo escreve em Gálatas, quando ele vai falar que a lei era como pedagogo para nos conduzir até uma maturidade espiritual, para nos preservar até que Cristo Jesus viesse a este mundo, nascido de mulher e debaixo da lei, para também salvar a todos quantos estavam sob a maldição da lei. E aí nasce Cristo Jesus. Então a lei tem esse caráter amoroso, gracioso, misericordioso, de preservar e de conduzir uma linhagem até que chegasse o Redentor Jesus Cristo. Esse estudo, aí esse estudo, nós estamos desenvolvendo agora, nós vamos para a parte dos atributos. Então tá aí, nós trabalhamos na aula passada, foi escrita que a lei, é esse o capítulo 31, versículo 18, a Elane leu esse texto na aula passada, e nós ressaltamos ali os verbos dar, escrever, e aqui o nome de Deus. Então Deus, Ele nos deu, falou, deu e escreveu a sua lei a nós. Daí de onde vem a capacidade pessoal humana de escrever, de produzir textos, da comunicabilidade, da linguística, da comunicação. Aí também nós vemos toda a informação de que nós estamos diante de um Deus pessoal, e a sua lei também é pessoal e é endereçada para cada pessoinha que vem ao mundo. Então nós vimos que a lei de Deus, aí o versículo é o seguinte: e deu a Moisés
foi escrita pelo próprio Deus, Êxodo 31:18 e Êxodo 32:16. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A lei de Deus não é mero fruto do acaso, o mandamento dos filhos e habilidades impostos a todos nós como ordem de imitador ou opressor. Muito menos. Escritos mecânicos, sem vida, amor, beleza e significado para a nossa existência. O que a lei de Deus então é? Pode passar. A lei de Deus, né? É o Deus que se revela, irmãos. Então, esse fato de Deus entregar a lei a nós é esse Deus que se revela. Aí você pode olhar, mas isso é muito básico. Eu já aprendi isso. Você não faz diferença mais comigo. Eu já estou acostumado com essa mensagem. Mas eu te convido nesta manhã a você não se acostumar com essa mensagem. Não se acostume com essa mensagem. Você sabe por quê? Porque veja só. Após o nosso pecado contra Deus no Éden, em nossos pais, Adão e Eva. Cada um que pecou lá em Adão e Eva. Tem alguém aqui que não pecou? Levanta a mão aí. Eu pedi para você se retirar da sala. Você não precisa ouvir isso aqui. Não vai precisar ouvir, né? Alguém não pecou em Adão e Eva aí? Tem alguém mãozinha assim? Não. Então veja, após o nosso pecado contra Deus no Éden, em nossos pais, Adão e Eva, o Criador poderia ter nos deixado a própria sorte. Ele não deixou uma geração inteira, irmãos. A geração de Noé. Ele deixou uma geração inteira. Ali morreu crianças. Mas, gente, morreram criancinhas. Ele matou crianças de peito. Deus destruiu todo mundo, irmãos. Deus não deixou ninguém, a não ser aqueles que ele poupou. Então o Criador poderia ter nos deixado a própria sorte, e assim logo teríamos nos autodestruídos pelos nossos próprios pecados e as consequências deles. Os contemporâneos de Noé e a nossa geração, o texto que estudamos em Gênesis 6, 1 ao 13. Mas aconteceu ao contrário. Deus se aproximou e ao longo da história tem revelado redentoramente a pecadores, rebeldes, miseráveis, aos quais deseja comunicar-se e reconciliar-se com eles. Então, irmãos, isso é Deus ter entregue a lei ao povo dele, entregue a lei a nós, ter entregado a nós a sua palavra, dado-nos essa revelação em nossas mãos, irmãos. Isso aí, irmãos, é um ato de redenção, de graça, de bondade e de misericórdia. E ele diz, passando, por favor, Deus falou, escreveu e deu a lei. E diz, essas ações de Deus para com o seu povo indica-nos que a entrega da lei é acompanhada da sua graça, misericórdia e amor, ao ponto que a sua lei tem a função de preservar o povo para a sua adoração, para serem suas testemunhas e conduzir outros para a adoração verdadeira e a terem vidas abençoadas à presença de Deus. Deste modo, toda a revelação de Deus, a sua lei e o Evangelho de Jesus Cristo são mais do que suficientes para dizer a nós o quanto Deus zela pela glória dele e ama pecadores. Então Deus ama, zela pela glória dele, mas ama pecadores. Pode continuar. E aí nós vamos entrar nesse assunto que nós já trabalhamos. Vamos passar rapidamente para continuar as atos de Deus. Amém? Então, irmãos, essa foi a recapitulação. E eu quero ler aqui um texto do apóstolo Paulo que ele vai reafirmar que a lei não é má e que a lei também não foi revogada, que a lei não foi anulada. Porque nós estamos vendo, irmãos, que tem igrejas que surgiram igrejas. Um dia desses eu tive, uns dias desses atrás, eu tive uma luta ferrenha com certas pessoas que estavam dizendo que a lei já havia sido anulada e que nós agora estamos só no tempo da graça, que agora tudo é graça, e que uma vez que a graça chegou, que o Evangelho chegou, então a lei, essa visão carrasca, opressora, limitadora da lei, foi toda ela banida por causa disso. E aquilo me preocupou bastante, porque hoje, com a vigência da lei, nós já vemos uma derrocada espiritual, uma decadência espiritual, uma decadência na adoração, uma decadência dentro das igrejas. Imagine, irmãos, se ela de fato fosse revogada. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus não abandona a sua lei, que Deus não rejeita a sua palavra, que Deus não invalida o que ele entregou no povo lá no Sinai. Vamos ver aqui.
Aí eu quero ler do versículo de número 7. De fato, era para lermos todo o texto, mas eu vou ler do 7 até o 25, com os irmãos. Peço aos irmãos que prestem atenção. Diz assim: Paulo vai começar a fazer algumas perguntas, mas essas perguntas fizeram a ele, certo? E agora ele está fazendo essas perguntas para respondê-las. Porque existe um interlocutor aqui acusando Paulo e levantando questões sobre Paulo a respeito desse relacionamento graça e lei. Aí Paulo agora vai responder essas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Paulo responde. Ele responde como? Exclamando, com ênfase: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Guarda bem esse versículo aí, versículo 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. Veja que Paulo diz: a lei é santa. E o mandamento santo e justo e bom. 3 atributos da lei aí: santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Mais uma função da lei: mostrar que o pecado é mau e que mata. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Isso aqui já é a função da lei no coração de alguém espiritual, viu? Alguém que não é espiritual vai odiar a lei, mas alguém que é espiritual vai ver que a lei faz odiar o pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetual. Mais uma visão de quem é espiritual, de entender que nele reside o quê? A depravação total. De que ele é insuficiente para cumprir toda a lei de Deus. Isso é visão espiritual. E aí ele diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, eu sou depravado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aqui já é alguém que foi ressuscitado juntamente com Cristo, de que tem uma vida espiritual ativa, e de que ele percebe agora que ele tem prazer na lei de Deus. Quem foi que no passado disse que tem prazer na lei do Senhor? Salmo de número 1. Que é o homem bem-aventurado, ele diz que tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele media de dia e de noite, media de dia e de noite. Aí ele diz: mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, ele exclama: quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei de Deus. Escravo da lei de Deus. Escravo da lei de Deus. Veja que Paulo se coloca numa posição de alguém que é espiritual. Ele não diz: eu odeio a lei, porque a lei me diz que eu sou pecador, porque a lei me afronta, porque a lei vive me colocando diante de um espelho para que eu veja as minhas deformações espirituais e para que eu veja o quanto eu sou pecador, enquanto eu preciso ser vestido pela justiça. Ele não chega no ponto de dizer assim: eu odeio ouvir pregações da lei contra o pecado,
porque elas me deixam de baixa estima. Só gosto de ouvir mensagens sobre a graça, porque me colocam lá em cima. É maravilhoso, né? Falar do amor de Deus. Outrora Paulo também nos dizia assim: eu não gosto de ouvir a leitura da lei, porque ela me humilha, me mostra o quanto eu estou santo de um Deus que é santo, puro, limpo e bom. Sabe? Paulo vai dizer: sou escravo da lei de Deus. A palavra escravo aqui é duros, no grego significa um escravo que não tinha vontade própria. Porque havia um escravo que ele havia alcançado uma certa autonomia, que ele poderia sair do recinto da casa, só pedir autorização ali, sair do recinto da casa, ia dar um passeio, voltava no horário das suas obrigações, mas havia um escravo que não, havia um escravo que ele era totalmente escravo, se regalia ao mundo. E ele tinha que estar ali, somente para viver para os seus senhores, 24 horas dedicado aos seus senhores. Era um escravo que era alienado das suas próprias vontades, dos seus próprios direitos, dos seus próprios desejos. O desejo dele era todo anulado em detrimento de cumprir o desejo dos seus senhores. E Paulo vai dizer: sou duros. E ele disse outrora: Paulo, escravo de Cristo Jesus. Irmãos, quem é escravo de Cristo Jesus para ser escravo da lei é consequência. É consequência. Então, irmãos, eu quero orar com os irmãos, nós vamos continuar a aula aqui para a gente concluir esse assunto. Amém? Senhor Deus, dá-nos graça nesta manhã, lemos a Tua palavra e vimos o tanto que a Tua lei é pura, santa e boa, e que ela, Deus bendito, está ao nosso favor ao invés de estar contra nós. Que a Tua lei, ó Deus, levanta o tapete das vidas espirituais. E a Tua lei tira de lá, Senhor Jesus Cristo, toda a sujeira de pecado que ainda reside em nós. Também, ó Deus, a Tua lei mostra o tanto que somos impotentes, ó Deus, para cumpri-la. O tanto que somos limitados, ó Deus, espiritualmente e humanamente, Senhor, para viver, ó Deus, na Sua integridade, para Te agradar e para Te obedecer e Te glorificar. Mas, ó Deus, graças Te damos também, porque esse texto desta manhã nos revela o Evangelho, nos mostra alguém que é Cristo Jesus, o único capaz de viver toda a Tua lei, todos os Teus mandamentos e preceitos, e cumpriu todos eles, Senhor, nesta terra, como o homem perfeito que foi. E ainda vai, Senhor, no Calvário, Ele morreu, ó Deus, em cumprimento desta lei. Para que assim, ó Deus, os Teus filhos hoje possam viver, Senhor Jesus, esta lei, cumprir esta lei, mas todos eles amparados pela vida, pela obra, pela pessoa e pela graça de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda aqui, Senhor, no estudo da Tua lei, possamos de fato ser confrontados, humilhados, Senhor, e enxergarmos com os olhos espirituais que o apóstolo Paulo enxergou. E só, Deus bendito, com a Tua graça e com a pessoa de Cristo Jesus, é que possamos viver de acordo com a Tua lei para Te agradar e glorificar. Em nome de Cristo Jesus, é o que Te pedimos nesta manhã, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amém. Irmãos, então esse texto aqui, ó, nós já trabalhamos na primeira aula, quando nós começamos esse texto aí, trabalhamos esse texto sobre uma das grandes importâncias, ou a maior importância, por que a igreja no Evangelho ainda estuda e ainda vive a lei de Deus. Por quê? Porque a lei, vamos dizer todos juntos, a lei existe no próprio cerne do novo mar. Isso. O que é cerne? Cerne é? Cerne. Cerne, muito bom, é o cerne. E alguém pode dizer: não, mas filho, o Evangelho nem foi abolida, né? Mas vamos ler esse texto de Jeremias. Os irmãos conseguem ler esse texto aqui? Conseguem? Olha o que o texto, o profeta Jeremias diz. Aí eu já expliquei, é só uma recapitulação, que o contexto do profeta Jeremias era um contexto de total o quê? Abandono de Deus. Deus havia sido abandonado pelo seu próprio povo. Este povo que Deus deu a lei a eles agora estavam vivendo uma vida totalmente divorciada da lei de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus vivia uma lei divorciada da lei de Deus, esse povo sofria as consequências do pecado, e Deus mandava que os profetas como guardiões da lei de Deus. Irmãos, guardem bem isso. Os profetas são os guardiões do pacto. Os
profetas são os guardiões do pacto. Que pacto? Este primeiro pacto que Deus fez com o povo de Israel, dando-lhes a lei, revelando-se pessoalmente a eles e dando-lhes a lei. Este é o primeiro pacto. E nesse pacto da lei, irmãos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Deus também vai levantar sacerdotes para que ensinem constantemente a lei, para que preguem a lei ao povo, a fim de que o povo não se desviasse. E também ordena que as famílias deveriam, em suas casas, montarem o quê? Escolas de ensinamento desta lei. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, não é isso? Lembra desse texto? Irmão, antes lê para nós, por favor. Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9. De que a sua lei deveria ser constantemente ensinada nos lares, nas casas, nas famílias. Que a lei não poderia deixar de ser ensinada no coração, no seio familiar. Porque se isso cessasse no seio familiar, uma destruição muito grande alcançaria a sociedade, alcançaria a nação. Dê, por favor, do 4 ao 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, e andando no teu caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pode ler. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificasses, casas cheias de todo bem, que tu não enchesses, poços cavados que tu não cavasses, vinhas e olivares, que tu não plantastes e comestes, que tu não plantastes e comeres, e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Veja o tanto que, olha só, Deus vai começar a dar uma ordem ao povo para que eles ensinem a lei aos seus filhos. Na verdade, o texto está dizendo isso, os irmãos acompanham o texto. O texto está dizendo que Deus vai dar uma ordem que a lei deveria ser repassada aos seus filhos. Então, primeira preocupação, Deus tem preocupação de que a lei seja ensinada à próxima geração. Primeira verdade aplicada para nós, concernente a este texto, é que nós temos a obrigação, irmãos, repousa sobre os nossos ombros esta pesada e nobre obrigação de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para a nossa geração. Para aqueles que irão receber de nós o bastão da verdade, do ensinamento da palavra de Deus, dos valores da palavra de Deus, da revelação de Deus, e que eles também irão passar para outra geração. Se assim não for, irmão, como que essa palavra teria chegado a nós? Se não fosse o cuidado de muitas famílias judaicas, irmãos, perseguidas e espalhadas pelo mundo todo. Quando não podiam construir uma sinagoga porque eles seriam perseguidos e mortos, ele em suas casas reuniu os meninos, meu pai de família e a mãe de família, ensinavam a lei de Deus aos seus filhos, ensinavam como obedecer ao Senhor, ensinavam como a respeitá-lo, ensinavam como amá-lo. E o interessante é que o texto aqui começa com palavras de amor. Ou não? O que diz no primeiro versículo? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Pode parar. Muito obrigado. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Mas como, Senhor, que eu vou demonstrar que eu te amo? Como, Senhor? Ensine a lei, viva a lei, ensine a lei aos filhos, faça o ensinamento da minha palavra sobre as gerações. E a forma da pedagogia de Deus aqui não é a pedagogia do laissez-faire, do deixa fazer, ou nem a pedagogia do se eu amanhecer bem, eu morar amanhã, eu vou ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Não, se der tempo, eu vou ensinar. Não, olha, amanhã, se eu amanhecer melhor um pouquinho, se eu não tiver dor de cabeça, eu vou ensinar.
coração. E tu ensinarás E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando no teu caminho, deitando-te e levantando. Pode parar, obrigado. Como é que é? Ensinará aos teus filhos. De que forma? Quando eles levantarem pela manhã, o filho vem cá. O primeiro mandamento é esse aqui. Deixa eu orar por você. Põe a mão na cabeça do menino. Explica para ele. Ora, consagra aquele menino a Deus. Irmãos, tem muitos pais que não fazem mais isso. Tem muitos pais que não estão mais orando para o filhinho. Sabe por quê? Porque ele caiu no pensamento moderno de que criar filho, sabe o que é? Dar o presente que o filho quer, pagar aquele PlayStation, dar iogurte e encher a geladeira de comidas deliciosíssimas, levar o menino para passear e viajar 3 vezes ao ano, dar ao menino brinquedos sofisticados, estou educando meu filho, e pagar uma boa escola dele para que ele passe no vestibular e se torne funcionário público, viu? Estou educando meu filho. Aí o menino cresce nesse ambiente todo, isso não é pecado. O que eu estou falando aqui não é pecado. Dar coisas boas aos filhos não é pecado. Isso é bênção de Deus, é mesmo Deus de Deus. Mas nunca se esqueça que o melhor que o seu filho pode receber de você é uma vida de exemplo de viver na presença de Deus. E a pregação de Deus nos seus lábios constantemente a ele e à sua casa. O maior presente que o seu filho vai receber de você é a revelação de Deus na sua vida e através da sua vida. Todos os dias. E a sua oração por Deus, sua vida de consagração por Deus. Aí lá na frente o menino cresce e o pai diz: o que eu errei? Tu errou? Eu dei escola, eu dei brinquedo, tudo que ele queria, eu dava para onde ele queria viajar, eu viajava com ele, eu supri todas as carências e necessidades dele, eu fui um pai presente. Mas te faltou Deuteronômio capítulo 6, qual é o nome? Deuteronômio capítulo 6, qual é o nome que faltou? Então não adianta, não adianta. Bem, mas veja, que amarás, pois, o Senhor teu Deus, irmãos. Aí, lembra de Cristo Jesus, quando ele disse lá assim: vós sois meus, vós sois meus, vós sois meus, se fizeres. Como é que eu demonstro que amo a Cristo e como a Deus? Fazendo o que ele manda. E o Deus do Velho Testamento é esse mesmo Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Correto? Agora eu quero ir para o primeiro versículo de Êxodo capítulo 20, versículo 1. Jeová, por favor. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo 20, versículo 1. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Acharam? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá bom. Só isso aí. Estou muito doido. Obrigado. Dos versículos em diante, Deus vai entregar os 10 mandamentos, a lei. Não é isso? Só que o que Deus diz no preâmbulo? Samuel, como é que chama lá a introdução da lei? A gente tem lá o preâmbulo, né? O parágrafo introdutório da lei. O que ele vai dizer antes de entregar a lei de Deus? O que ele vai dizer aí? Então falou Deus todas essas palavras. Primeiro, ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, o que significa? Imagine, você passar 430 anos, se não me engano, 400 anos numa terra como escravo. Foi o tempo que Israel passou no Egito. Gerações e gerações lá no Egito como escravos. E agora essa geração que foi libertada por Deus está agora recebendo a lei dele em pleno deserto. E Deus começa, antes de entregar a sua lei, Deus começa a dizer algo a respeito dele mesmo. E que é muito importante para eles, não se esquecer. O que Deus está dizendo? Obrigado. O que Deus está dizendo? Lembra-te, vamos ver aí. Lembra-te. Vamos lá. Leia aí o que Deus está dizendo. Eu sou.
tirei a terra do Egito, da casa da servidão. O que significa? Que Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu Salvador. Por isso, irmãos, não podemos ter uma visão negativa da lei. Antes de Deus entrar no próprio corpo da lei, esse corpo vai dizer assim: eu sou o teu Redentor. Fui eu que resgatei vocês da escravidão do Egito. Irmãos, isso para quem era escravo, isso é muito importante. Isso é mais do que significativo, isso ressignifica a própria existência deles. Porque agora um Deus que diz, que se revela a eles como libertador, e eles viram como Deus os libertou com um braço forte e mão estendida, os milagres que Deus operou no Egito, a forma como Deus escancarou as entranhas do Mar Vermelho, e o povo passou de pés enxutos, e eu posso perceber e ver a poeira em alto mar, e o povo atravessando, irmãos, aquele mar, cingando aquele mar, de cabeça erguida, e vendo aquelas paredes de água ali, de um lado e do outro, aquelas paredes de água, aquele milagre de Deus. E diz a Bíblia que soprava um forte vento assim por trás deles, de tal forma que o mar não se fechava, e aquele povo caminhando a pés enxutos, irmãos, saiu do outro lado. E do outro lado eles viram todo um exército de Faraó e seus carros velozes e seus cavalos bonitos, cavalos tão importantes e tão poderosos, tão de pura raça, tão nobres de raça, que o próprio Salomão, quando institui o seu reino, manda comprar cavalos lá do Egito, tão nobres que eram os cavalos do Egito. E Deus agora fecha esse vento do mar sobre todos os egípcios, sobre todos os seus cavaleiros e exércitos, sobre o próprio Faraó, e dá fim a todos eles. E de manhã na praia, ninguém conseguiu colher conchinhas na praia, porque de manhã na praia só estavam os corpos dos soldados egípcios e os carros destroçados pelo poder de Deus. Uma nação que viu, irmãos, Deus mandar comida todos os dias, maná, manhu no hebraico, sementinha de coentro que quando colocava na boca tinha sabor de mel, de pão de mel, como diz o texto. O escritor tentando descrever o sabor que era, pão que vinha direto da padaria do céu para aquele povo, e foi chamado pão do céu. Um povo que viu, irmãos, Deus fazer água brotar no meio do deserto, que exigiu carne de Deus, e Deus, por sua misericórdia e magnanimidade, fez despejar sobre Israel codornices, irmãos. Codorninha, irmão, vai comer codorninha assada, é iguaria de primeira. E agora esse Deus que está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É impossível, irmãos, você agora olhar para a lei e dizer que essa lei é negativa, que essa lei está contra você. É impossível você olhar para a lei com um olhar pessimista e dizer: não, a lei só está contra mim, a lei é mal para mim. Sendo que no cabeçalho dessa lei Deus está dizendo: eu sou o teu Salvador, por isso eu estou te dando essa lei, para te preservar. Eu estou te dando essa lei para te ter junto a mim. Eu estou te dando essa lei para que você não vá pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios interesses, pela sua própria pecaminosidade, e te autodestrua no pecado longe de mim, sem a minha graça, sem o meu amor, sem a minha companhia, sem a minha comunhão. É por isso que eu estou te dando essa lei. É porque antes de tudo eu sou o teu Salvador. Percebe, irmãos? A graça entranhada na lei de Deus, a misericórdia entranhada nesse ato divino de nos dar e de nos entregar a sua própria lei. Isso é misericórdia, isso é graça, é amor, é a preservação de Deus para nós. Então, com esses dois textos que trabalhamos, vamos para o texto de Jeremias. Aqui já, o profeta Jeremias, o povo já havia alguém esquecido da lei do Senhor. Assumidas pelo que vemos aqui, pelo caos social e pela depravação, muitas delas já não estavam mais o quê? Ensinando a lei de Deus aos seus filhos. A geração que estava vindo, uma geração a outra, estava totalmente depravada. De tal forma que Deus tem que levantar um homem, o profeta Jeremias, o profeta chorando. E ele chorava, irmãos, amargadamente, irmãos. Quando ele viu o povo pecando e transgredindo a lei de Deus, e sabendo que o povo estava, irmãos, pecando e indo para a sua própria destruição.
que Deus viria trazer terrível juízo sobre eles, porque Deus era por sua lei, por sua glória e por sua santa palavra. E aí o profeta Jeremias, irmãos, vai escrever esse livro quase todos em lágrimas. Era um chorão mesmo, chorava mesmo terrivelmente. Foi um profeta que teve, um dos profetas que mais teve a sensibilidade de alma, de sentir as dores, irmãos, da punição de Deus sobre o povo. Então veja, ele diz, Jeremias 31:33. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Um pacto novo. Então este primeiro pacto aqui já está caminhando para um fim, porque Deus vai instituir um pacto novo. E ele vai dizer, uma aliança nova, não conforme o pacto que fiz com os seus pais, os dias em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Irmãos, olha isso, não deixa, eu vou ter pacto. Não deixe passar desapercebido. Não deixe passar desapercebido. E o que Deus está dizendo aí? Como é que Deus tirou o povo? Como? Pela mão. O que isso te leva a pensar? Qual é a imagem que se constrói na tua mente agora quando Deus diz assim: o povo que eu tirei do Egito pela mão? Um pai e filho. E Deus chama Israel diversas vezes de filho. E irmãos, é bonito porque quando você vê um pai pegar na mão do filho para atravessar uma rua, para andar em algum lugar, esse ato de dar a mão, irmãos, é ato de proteção, de guiar, de orientar alguém que não tem condições de se orientar, de amparar alguém que não tem condições de se defender. E Deus está considerando Israel como um menino que não tem como se defender, que não tem como se orientar, que não sabe o rumo para onde ir. E Deus está dizendo: eu os tomei pela mão, eu os conduzi por veredas que eles não sabiam caminhar, os protegi, no desamparo do deserto eu os amparei, fui para eles abrigo de dia e de noite. Então, meu Deus tomou pela mão. Olha que palavra, irmãos, que Deus está ali transmitindo ao coração duro daquele povo. Deus, eu peguei pela mão e diz assim: ó, eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram o meu pacto. Como é que eles invalidaram o pacto, irmãos? Não obedecendo a lei de Deus. Não obedecendo a lei de Deus, invalidaram o pacto. Então o pacto é feito de duas partes. A primeira parte é Deus, que sempre conduziu pela mão, que sempre cobriu Israel de bênçãos, de livramentos, de saúde. De quê? De terras que vós não plantastes. O povo, Deus deu a terra ao povo, irmãos, e o povo chegou, já tinha fazendas inteiras plantadas. Cachos de uvas que um homem só não carregava. Não é esses cachos de uvas que você põe na boca assim. E, irmãos, era um cacho de uva de 2 homens, e eram 2 homens fortes para carregar um cacho de uva. Deus deu fazendas plantadas de trigo, de uva. Deus deu fazendas completas de gado para aquele povo. Então Deus aqui tinha cumprido todo o plano, toda a promessa dele quando ele disse: vou dar a vocês uma terra que manda leite e mel. Então Deus deu de fato uma terra que manda leite e mel. Mas o povo invalidou a aliança do Senhor com os seus pecados. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, irmãos, como é que vai começar esse segundo pacto agora? Quando é que começa esse segundo pacto? Aí vemos lá o texto que nós lemos, rapidamente eu quero que eu leia para nós. Samuel, por favor, Marcos 14:24. Por favor, Hebreus capítulo de número 10, do 14 ao 18. Ou seja, essas palavras aqui, ó, de Jeremias 31 e 33, vão estar aqui no texto de Hebreus. O escritor dos Hebreus, pegando o Evangelho, vai anunciar o Evangelho através dessa passagem aqui. Aí eu peço que o Samuel leia para nós Marcos 14:24 e depois a Bíblia vai ler Hebreus 10, 14 e 18. Por favor. Então ele disse: Cristo é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele diz
disse o quê? Então, o quê? Não lhes disse. Vos disse? Isso. Vos disse. Este Isto é o meu sangue. Este é o meu sangue. Aí ele diz que é o que mais? Sangue da nova aliança. Sangue, ele enfatiza, da nova aliança. E o que mais? Derramado em favor de muitos. Só ouvi isso quando não pensa no texto aqui. Muitos. E a ideia toda aqui está na ideia do meu pacto da aliança, né, irmãos? Bem, mas veja só, está aqui Marcos 14:24. E ele diz que este é o meu pacto, o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, irmãos, ó, sangue, tem versões que não aparece esse nome aqui. Se não me engano, a Fiel tem uma versão que não aparece esse nome aqui. Mas veja, irmãos, que aparecendo ou não, está amparado por esse texto aqui. Porque Deus está dizendo em Jeremias capítulo 31, de 33 a 33, que ele faria um novo pacto, uma nova aliança. E quando é que dá-se essa nova aliança? Em Cristo Jesus, não é isso? Aí agora eu peço que a Nuvem leia para nós Hebreus. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescento: os seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém. Veja, o escritor aos Hebreus está ciente, irmãos, que Deus já havia cumprido esse segundo pacto. E que esse segundo pacto foi cumprido em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. E que agora esse segundo pacto era muito mais superior do que o primeiro. Porque esse segundo pacto, ele fala de que uma vez o quê? No último versículo, por favor. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Onde esses pecados são perdoados, não resta mais sacrifício por eles. Na primeira aliança não, pecou, tinha que levar um bezerro, um novilho, se fosse pobre, uma pombinha, um casal de pombinhos, uma rolinha, tinha que levar para ser sacrificado, para que houvesse, para que Deus aplacasse a sua ira contra aquele pecador. Teríamos que oferecer algo para nos substituir, a fim de que aquele algo que fosse nos substituir iria nos representar e sofrer toda a ira de Deus sobre ele, e essa ira de Deus iria culminar na morte. Mas o segundo pacto nos revela um sacrifício superior e perfeito. É tão superior, porque o escritor é tão superior que o escritor aos Hebreus chega a dizer que ele se ofereceu de uma vez por todas. E oferecendo-se de uma vez por todas, não resta mais sacrifício pelo pecado. Não resta mais obra nenhuma que possamos fazer para que possamos alcançar a salvação de Deus. Salvação completa e cabal e plena só encontramos na obra, na pessoa bendita de Cristo Jesus e no seu sacrifício. Então essa nova aliança que ele cita em Jeremias capítulo número 31, ele está falando aí da obra de Cristo. Mostra a perfeição deste novo pacto. Então percebe que Deus aqui dentro deste novo pacto, ele tira a sua lei, que foi colocada lá no primeiro pacto. Pelo contrário, ele fala de algo mais superior. Como é que ele fala? Ele diz o quê? Sobre a lei, vamos lá? Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como é que Deus diz? Escreverás estas palavras nos umbrais da tua casa, estarás entre os teus olhos, não era isso? Aí os judeus até hoje, os judeus ortodoxos, fazem uma caixinha de couro, escreve os 10 mandamentos bem pequenininho, coloca nessa caixinha de couro e amarra uma tira de couro aqui na sua cabeça, e a
aqui com a lei, fica aqui entre os seus olhos. Ela estará entre os teus olhos, atarás na tua mão. Escrevia e atava, hoje até eles têm uma tira assim, atada na sua mão para lembrar do mandamento de Deus. Agora veja, eles escreviam no umbral, tinham na escrita entre seus olhos, tinham na escrita nas tábuas da lei e no próprio rolo da lei, tinham também aqui nos seus cerimoniais a representação dela escrita em seus braços, e agora Deus está dizendo assim: eu vou escrever no coração, eu vou imprimir dentro da mente. Sabe quem faz isso, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que agora o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, ele vê que a lei é boa, e que a lei é espiritual, e que o mandamento é santo, justo, puro e bom. Porque Deus, pelo Espírito Santo, quando regenera o pecador, ele recupera a lei. O homem perdeu lá no Éden que o pecado obscureceu, tirou pedaços. Todo homem já viu o mundo uma lei de Deus no seu coração e na sua mente. No entanto, a depravação total que reside em nossos corpos, ou seja, o pecado que ainda enferma a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ainda consegue obscurecer partes inteiras da lei de Deus, que só o Espírito Santo, através da regeneração, e a regeneração é o que Deus vai dizer lá pelo profeta Ezequiel: tirarei deles o coração de pedra e darei a eles um coração de carne, e farei com que vós andeis nos meus caminhos, que vocês aborreçam os vossos pecados e deles não deem mais. Então, meus irmãos, aqui nesse exato momento nós vemos que Deus, ele torna-se a segunda aliança superior do que a primeira, porque agora é o Espírito Santo que vai colocar essa lei na mente, viva, clara, e vai fazer com que esta lei, com seus princípios, desça ao nosso coração. Aí, descendo ao nosso coração, o texto que antes leu: ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Com essa palavra escrita no coração, tu de fato vai amar Deus de todo o teu coração. Com essa palavra escrita na tua mente pela obra do Espírito Santo, nós de fato viveremos com a mente escravos da lei de Deus, não é isso? Ainda que com a carne escravos da lei do pecado. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7. Veja, tudo está ligado, tudo tem um vínculo com ela. Aí eu só quero que você agora, a gente concluir, tem 15 minutos para concluir essa aula. É o segundo tópico daquele estudo que eu passei a vocês. Os irmãos estão lendo em casa? Estão lendo em casa? Os irmãos estão lendo. Que isso? Irmãos, assim, dá uma lida em casa. Discuta um pouco lá com o seu marido, com sua esposa. Discutir não é brigar não, é discutir o texto. Discutir o texto. Bem, aí no segundo tópico do texto, a nuvem de muitos não receberam. Eu mando trago para vocês hoje. Eu tenho 2 cópias impressas lá, mando comigo, tá? Aí diz assim, ó, o tópico que agora nós vamos estudar diz assim, ó: a lei reflete o caráter de Deus. Então, qual a primeira importância de estudarmos a lei de Deus? Uma das principais que agora vamos estudar. Amém, também. Que é também o que? O amor de Deus e a graça de Deus para conosco. Mas agora acabamos de falar esse texto que acabamos de estudar no último texto desse tópico. Qual é? É isso mesmo. Um de cada vez. O principal tópico que o irmão, que o doutor ali, o irmão escreveu esse estudo, coloca, o principal tópico que ele coloca, de importante que a igreja deve ainda assim acatar a lei de Deus e estudá-la e vivê-la, pregá-la. Qual é o tópico? Sim, esse é o tópico principal. Qual é o subtópico? Oh, rapaz, é isso aí. Então a lei reside no cerne do novo pacto. A lei reside no cerne do novo pacto. Não é verdade? Nós não fizemos essa viagem toda para entender que o que Deus havia falado no Velho Testamento agora está sendo falado aqui no Novo Testamento, em Marcos e em Hebreus. Então, qual a importância da igreja
do novo pacto. Ou seja, Deus não se esqueceu da sua lei. Ainda que passe um tiro. O quê? Ainda que passe os céus da terra, não passará, as minhas palavras não passarão. Aí no segundo tópico, ele vai dizer outro importante motivo pelo qual devemos estudar a lei de Deus. Qual é o tópico? Vamos lá? A lei reflete o caráter de Deus. E o que é caráter? São tudo leis, né? Já estão lendo, né? O que é caráter? O que é caráter? Adjetivo de uma pessoa. De uma pessoa? Moral, muito bom, tá certo, né? Então, gente, pode ler. Aí, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte. Hoje, caráter é o que na nossa sociedade? O que é caráter hoje? Ainda existe caráter na nossa sociedade? O que é caráter na nossa sociedade? Caráter, personalidade. Não é verdade? A moça vai casar com um rapaz, ela pergunta: minha filha, e esse rapaz ele tem caráter? E personalidade ele tem? Ele tem um carro bonito, e ele tem muito dinheiro, trabalha todo, bem sucedido. Então, meu filho, pode casar com ele tem caráter, tem personalidade. É ou não é a sociedade que vive? O caráter hoje, as pessoas hoje são vistas, entendidas, compreendidas, conceituadas, calculadas, medidas, explicadas a partir do que elas têm. O que elas têm? No que de fato elas têm. E aí hoje, se você tirar a armadura do homem de ferro, o que é que sobra? Um franguinho. Vai de dentro. Você não lembra do Homem de Ferro, não? No filme do Homem de Ferro, quando ele tirava a armadura, dava umas crises de ansiedade assim, e o cara tinha que socorrer, quando ele entrava na armadura, não, todo subia mais, mas tirou a armadura do Homem de Ferro, só sobra o quê? Um homem mortal, limitado e que padece de todos os males que a sociedade padece. Então somos assim, o nosso caráter é aquela armadura do Homem de Ferro. Às vezes o teu caráter, irmão, está num carro bom, entendeu? Ou às vezes o teu caráter está na tua capacidade intelectual, ou às vezes, quem sabe, o teu caráter, a tua personalidade, quem você é, está toda vinculada numa bela mansão que você construiu. Ou quem sabe, a tua origem familiar, o teu nome, seja lá o que for. Hoje a sociedade vincula as pessoas pelos que ela tem, pelo que elas possuem. Mas de fato a sociedade perdeu o verdadeiro conceito do que é caráter e de respeitar o ser humano pelo que ele é, pelo que ele, de fato, no seu interior, entranhado nele, peculiar a ele traz consigo de valor. E aí, falando de caráter, o dicionário Hall Weiss, um dos melhores dicionários que tem na língua portuguesa, ele diz assim: o que é caráter? Vamos dar a letra juntos? Distingue de uma pessoa, temperamento, índole, firmeza moral, coerência dos atos, honestidade, conjunto definido de traços comportamentais e afetivos do indivíduo. Etimologia: beber, que grava, marca, traço particular do rosto, natureza particular de alguém. E a lei revela o quê? Tudo isso a respeito de Deus. Se quisermos de fato conhecer a Deus e conhecer a nossa Deus, basta estudarmos a lei de Deus. Pela graça do Espírito Santo aplicar em nossas vidas, de fato conheceremos quem é Deus e veremos quem nós somos. Se nós quisermos conhecer o nosso caráter, a nossa qualidade moral e a nossa qualidade de vida espiritual, basta por um momento fazermos um checklist com a lei de Deus sobre as nossas vidas. Aí conheceremos quem é Deus e quem somos nós mesmos. Então, vamos, por favor, agora. Olha só o que a lei revela, o que a lei revela, que os atributos de Deus são os mesmos atributos da lei dele. Isso prova o que falamos nas aulas passadas, de que a lei provém do próprio interior de Deus, do próprio ser de Deus. O que Deus é, ele conseguiu sintetizar. O que Deus é, ele conseguiu sintetizar nessa revelação da sua lei e entregou a nós. E antes da lei revelar que somos pecadores, a lei revela tanto que Deus é santo,
justo, bom. Veja só, vamos ver. Deus é bom, Marcos 10, 18. Irmã Janeiro, por favor, Marcos 10, 18. E aí outro vai ler para mim Deuteronômio 12, 28. Irmã Kenny, por favor. Deuteronômio 12, 28. Irmã Juliana, por favor. Romanos 7, 12 e 16. Já acharam? Pode ler. Eu lembro de escola dominical, eu era criança ainda, escola dominical, e o irmão estava dando estudo aqui, ó, fiz isso diversas vezes. O irmão estava dando estudo aqui, e aí falava assim, Romanos capítulo 7, versículo 2. Você ouvia assim um frenesi das partes, e daqui a pouco um jovem levantava, pediu assim. Quando alguns já davam de cabeça o versículo. Eu vi muitas escolas dominicais assim, era uma competição, para quem ler aquele versículo. Aí quando eu colocava de pé, fizeram uma coisa, para que um ler juntamente com o outro, quem achava, põe assim em pé para mim. As mulheres achavam colocar de pé, meu Deus. É interessante. Mas já acharam? Sim. Por favor, pode ler. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Amém. Então Jesus está dizendo para o jovem rico que bom só um que é Deus. Então Deus é bom. Amém. Agora quem achou o texto aí de Deuteronômio 12, 28? Irmão, quem? Guarda e cuide todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Vamos interpretar esse versículo. Irmão, quem? Lê a primeira parte do versículo. Guarda e cuide todas essas palavras que te ordeno. Pode falar. Ó, Deus está dizendo, guarde e cumpre todas essas palavras que te ordeno. Que palavras são? Que palavras são? A lei de Deus. Não é verdade? Pode continuar. Para que bem te suceda a ti e aos teus filhos. Então qual é o motivo de guardar essas palavras? A lei de Deus. Para que vocês sejam abençoados. Para que você seja abençoado e os teus filhos também sejam uma bênção. Finalidade da lei de Deus. Agora vai. A ti e teus filhos depois de ti. Sim. Ó, repasse a palavra à próxima geração. A teus filhos e depois de ti. A próxima geração. Pode ir. Para sempre. Amém. E quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Agora veja. Ele diz para sempre. Olha o tanto de verdade está nesse versículo. Ele diz, ensine, vocês serão uma bênção, passe essa palavra à próxima geração para sempre. Se ele fala para sempre, Deus não nega a sua lei. E ele está dizendo isso no Velho Testamento. Que ele jamais iria renegar a sua lei. Que pelo contrário, este mandamento de ensinar e de repassar seria um mandamento eterno. Seria um mandamento eterno. Certo? Agora, mantém. Na última parte do versículo, o que ele diz? Quando fizeres o que é bom. Sim, pode ler. Senhor, Quando fizeres, que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. irmãos, onde é que apareceu aí que a lei é boa? Tem aí, irmão, aqui? A palavra escrita, a lei é boa? Mas onde é que está então? Será que eu botei a referência errada? Quando fizer que é bom e reto, é a lei. É a lei. E para provar que essa lei é boa e reta, o que está dizendo no versículo aí? Qual é a consequência dela na vida das gerações e das pessoas que a levam a sério? Para que venha. Irmãos, o que é bom provoca bênção. O que é algo abençoado vai te abençoar. Então Deus está dizendo que a lei dele é boa e que o princípio de ensinar é eterno. E que as consequências dela é bênção para o seu povo. Amém. Agora, tenho 5 minutos para terminar. Eu quero ficar ali. Deus é santo. Isaías 6,3. Manu, por favor. Isaías 6,3. Não. Irmã Juliana. Por favor. Pode Abriu ali? Já abriu. Romanos 12, né? Sim. 7, 2. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. 16. Ora, se faço o que não quero, confio com a lei, que é boa. Então, quantas vezes ele fala que a lei é boa, irmã? 2 vezes. 2 vezes. Na primeira parte do versículo e na segunda parte do versículo ele fala que a lei, que ele consente que a lei é boa
a lei é boa. Isso. Consinto que a lei é boa, ou seja, eu estou de acordo de que a lei é boa. Agora é apareceu que a lei é boa, né? De forma clara. Muito bom. Agora, Isaías 6,3. Agora veja, nós estudamos o primeiro atributo de Deus. O primeiro atributo de Deus, a primeira característica que define o seu caráter é que ele é bom. E a lei dele também é boa. E a segunda agora, que Deus é santo. Vamos lá, pode ler. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia das suas glórias. Quem está dizendo são os serafins. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí esse 3 vezes santo está demonstrando a perfeição e a forma absoluta da santidade de Deus. A forma absoluta da santidade de Deus. Ele repete 3 vezes os serafins louvando a Deus e dizendo que Ele é santo, glorificando, dizendo que Ele é santo. Nesse momento também, um atributo de Deus é a santidade. Mas se a lei provém de Deus, ela vai ser santa ou não? Então vamos ver os textos lá. Antes, por favor, Números 15 e 40. E o Jeová vai ler para nós Romanos 7, 12. Pode ler. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Pera aí, apareceu aí dizendo que a lei é santa? Apareceu? Meu pai apareceu dizendo assim, a lei é santa? Mas como é que eu sei que a lei é santa? Não vai ser santo. Cumprindo, santos sejais para quem? Para vosso Deus. Veja que no versículo que nós lemos, o passado, no Deuteronômio 12, dizia que cumprindo seriam abençoados. Então o que é bom traz bênção. E nesse aqui, cumprindo esse mandamento, o povo seria santo para o vosso Deus. Então se eu sou santificado ao cumprir a lei, então está dizendo que essa lei provém de um Deus santo. A ferramenta da santidade de Deus é fazer uso da sua própria lei. O Espírito Santo de Deus, quando vai santificar o pecador, ele usa a própria lei de Deus, que é o assunto de Romanos capítulo 7. Depois vamos trabalhar. Falta 1 minuto para terminar nossa aula, e eu quero que Jeová leia para nós Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Fechou. Amém? Então a lei é santa. Se a vivermos, também seremos santificados para Deus. A lei é boa. Se a vivermos, ensinarmos para os nossos filhos e para as futuras gerações, seremos abençoados. Para finalizar, quais os 2 importantes pontos que estudamos hoje? O que temos que dar atenção devida à lei de Deus? Vivê-la, pregá-la, ensiná-la. Primeiro, porque ela está no cerne do pacto, do novo pacto de Deus. Cristo cumpriu lá na cruz do Calvário sua vida e obra. E segundo, a lei reflete o caráter de Deus. Obrigado a todos. Muito bom, gostei. Então, irmãos, na próxima aula a gente vai trabalhar aqueles últimos tópicos aí, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que aqui ouvimos e aprendemos. Pedimos graça, Senhor, para que possamos, ó Deus, de fato, ensiná-la, vivê-la, cumpri-la. Tudo isso, ó Deus. Sendo moldados pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que regenera os nossos corações, escreve a Tua palavra em nossos corações e mente. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados, e dê-nos transferido a Tua lei, e dá-nos a Tua graça neste dia. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe.